Bem-vindos de volta ao Direito a Falar. Portugal tem estado no radar de vários investidores internacionais que apostam no setor imobiliário. E para nos ajudar a analisar este tema, que está ligado também ao direito do urbanismo, é nosso convidado, o advogado Gonçalo Reino Pires, sócio da Serra Lopes Coutos Martins, a quem desde já dou as boas-vindas ao Direito a Falar. Muito boa noite. Muito boa noite e muito obrigado pelo vosso convite. Nada. Aqui há dias vi uma notícia que dava conta de que Lisboa e eu creio que o mercado português em geral é cada vez mais um ativo refúgio para alguns investidores internacionais. É também esta a sua percepção? Isto claro, no imobiliário. Nós temos essa percepção, efetivamente. Existe uma liquidez muito grande a nível europeu, nomeadamente também com as políticas que estão a ser seguidas pelo BCE, e essas quantias precisam de colocação. Portugal, neste momento, é um mercado... Ou seja, isso é uma prova de que a política do BCE de fazer chegar dinheiro à economia não está a chegar diretamente às famílias. É verdade, não está a chegar diretamente à economia real, digamos assim. Nós temos-nos deparado com uma tendência no setor de haver fundos de dimensão europeia ou também do mercado americano que procuram colocar essa liquidez que têm, uma vez que muitas vezes, seja qual for a colocação, acaba sempre por ser uma colocação bastante mais rentável do que uma colocação pura e simplesmente financeira. E Lisboa tem sentido isso. Isso é algo que está a surgir em Lisboa, nomeadamente na área mesmo da cidade de Lisboa, não transborda daí, no Algarve também, com alguns investimentos imobiliários de natureza turística. Mas o que se nota é que a forma como o mercado português a nível do imobiliário se está a reestruturar está, no fundo, a acentuar desigualdades territoriais. Ou seja, nós estamos a ter aqui uma bolha a nível de Lisboa, tanto do imobiliário puro como também ao nível do turismo, nomeadamente por via dos alojamentos locais, e estamos a ter alguma capacidade de recuperação no Algarve com a readaptação de alguns ativos que estavam ou deprimidos ou estavam envelhecidos, ou então até que não conseguiam arrancar em virtude de dificuldades de financiamento, que neste momento são projetos inteiramente viáveis e são até projetos de referência. Portanto, acha que existe o risco de uma bolha no imobiliário em algumas zonas do país, nomeadamente em Lisboa? Acho que temos que ter cuidado com isso. Dou-lhe um exemplo. E que é alimentado pelo turismo. E que é alimentado pelo turismo. Eu acho que, sobretudo, a questão da bolha imobiliária está mais ligada a uma bolha turística do que propriamente a uma bolha imobiliária. Existem casos de pessoas que, morando ali na zona do Chiado ou na zona da Baixa, num prédio que tenha 8 frações, neste momento já não têm vizinhos. Já só têm vizinhos de semana ou vizinhos de fim de semana. São os tais alojamentos locais. Exatamente, que são situações relativamente às quais é preciso ter algum cuidado, porque isso inflaciona o valor do imobiliário. A rentabilidade que é retirada desses edifícios é enorme. Existem pessoas que, com um único alojamento local, conseguem tirar um rendimento de 3.000 euros, 4.000 euros por mês, o que, ao fim e ao cabo, é muito mais do que aquilo que se consegue com um arrendamento convencional, digamos assim. E é preciso ter algum que essa tendência positiva no turismo mude para esse mercado, eu acho que nós podemos, essa bolha esvaziar. Eu acho que nós podemos aproveitar esta oportunidade para diversificar um pouco também a oferta turística que temos. Acho que estamos a centralizá-la muito e podemos ser um pouco mais criativos. Nós temos, neste momento, muitos ativos imobiliários, quer em desenvolvimento, quer ainda por desenvolver na área turística, em todo o país, não expressamente ou não apenas nestas duas regiões. E estes ativos podem ser dinamizados, não se calhar nos termos que estavam a projetar dinamizá-los, ainda antes da crise. São projetos, alguns que têm mais de 10 anos de duração, mas podem perfeitamente ser readaptados em função de novas realidades, nomeadamente, por exemplo, ao nível do turismo da saúde, para recuperação de pós-operatórios ou de algum tipo de reabilitação física que tenha que ser feita em cidadãos da Europa do Norte. Pode ser também para o turismo sénior, residentes não habituais, tentativa de atração de receita do exterior por esta via. Obviamente que, na minha opinião, acabou o tempo da construção do tijolo puro e duro. Não existe mais mercado para isso. Nós temos neste momento cerca de 700.000 fogos vazios, não é segunda habitação, é vazios em Portugal. Grandes cidades da Europa, como Paris, já estão a falar de retração de perímetros urbanos, de substituição de áreas edificadas por espaços verdes para reabilitação da cidade. Mas em Espanha até houve casos de bairros inteiros que foram demolidos. Exatamente. E eu acho que nós devemos ter atenção
a esses ativos que, ao fim e ao cabo, não são ativos, porque há situações em que o imobiliário não tem qualquer valor e tem obrigatoriamente que ser redimensionado, repensado. Aí há uns meses, no âmbito de uma conferência em que participei na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o professor Paulo Pinho, da Universidade do Porto, referia, também já num sentido em que já várias pessoas se pronunciaram, que rapidamente nós iríamos ter um mercado da demolição em Portugal. Ou seja, situações de ativos que estão baseados ou que aplicam um critério de edificação dispersa, com longas infraestruturas para serem servidos, que têm um custo absolutamente desproporcional em função da utilidade que esse imobiliário traz, e isso tudo vai conduzir obrigatoriamente... Acha, por exemplo, que os bancos podem ser um dos principais atores nesse novo... Eu acho que nova sim. Tendência? Eu acho que sim. Eu acho que nós devíamos efetivamente pensar muito bem a possibilidade de termos o chamado banco mau aqui em Portugal, que no limite nem sequer é um banco e não tem que ser obrigatoriamente mau. No fundo, trata-se de introduzir num veículo ativos que estão atualmente nos balanços dos bancos e que dificilmente podem ser desenvolvidos ou que existem dificuldades enormes para os desenvolver. Abrir também aqui uma frente de comunicação com o Estado, com os municípios, com as comissões de desenvolvimento regional, no sentido de se conseguirem articular os interesses públicos e privados que incidem sobre aqueles projetos em concreto. Ou seja, no fundo aqui, criar algo assemelhado a uma comissão dos projetos de potencial interesse nacional que houve há uns anos, de modo a tentar que haja uma abordagem mais integrada desses ativos. Nós temos grandes dificuldades a nível dos bancos, não só por questões de valor, por exemplo, há situações em que, por via da revisão de planos ou por via da caducidade de licenças, ativos que estão lançados nos balanços dos bancos com valores de milhões acabam por estar reduzidos às centenas de milhares. Um decréscimo a nível de garantia de 75%, 80%, que é absolutamente insustentável. Isso tem um impacto enorme e pode ser evitado. Vamos lá ver. Quem trata do território muitas vezes diz que não pode ser o território mais uma vez a pagar. É verdade, mas há situações em que estes projetos têm efetiva sustentabilidade. Se calhar não naquela perspectiva de tijolo sobre tijolo e de uma forma muito intensiva, mas se calhar criando cargas mais baixas, áreas mais agradáveis, com melhores serviços a nível de infraestruturas e de espaços verdes, com projetos virados não para uma segunda habitação, mas sim para uma utilização que dê maior rentabilidade a esses projetos. Porque, ao fim e ao cabo, efetivamente, nós estamos numa situação de retração de perímetros urbanos, de desnecessidade de mais imobiliário e conforme lhe dizia há pouco, apenas vai haver novo imobiliário, ou seja, construção nova, em situações de uma localização absolutamente excelente, nomeadamente reestruturação de espaços dentro da cidade, espaços intersticiais, áreas que sejam vagas. A área da reabilitação urbana é uma área-chave. A área da reabilitação urbana é uma área-chave. E há vários apoios comunitários para esse segmento. Eu penso que vai haver apoios comunitários para esse segmento. A própria política do Governo também passa muito por aí. E efetivamente, eu penso que só pode passar porque, a partir do momento em que nós estamos numa situação de recrudescimento de perímetros urbanos, por um lado, de forte censura a tudo o que é excesso de infraestruturação. Nós temos quilómetros e quilómetros de redes de infraestruturas que não são necessários ou que não têm justificação ao nível da rentabilidade que delas se retira. Aliando isto também ao facto de haver liquidez que, não podendo ser aplicada em construção nova, tem que ser aplicada em algum lado, e havendo um setor de reabilitação urbana em Portugal que, ao contrário do que acontecia há alguns anos, já existe e já está consolidado, quer de uma perspectiva técnica, quer de uma perspectiva financeira. Os atores já sabem o que é preciso fazer. Tudo isso justifica que, efetivamente, haja uma aposta séria na reabilitação urbana em Portugal. Não apenas ao nível de Lisboa e do Porto, que são quem tem as melhores experiências nesse domínio, mas alargando isto a todo o país. O Governo tem feito esforços nesse sentido, são esforços meritórios. Está em vias de criação o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, onde se pretende não tanto haver um veículo de ajudas públicas, mas sim criar um novo player dentro do mercado que, ao mesmo nível de competição que todos os outros, consegue levar a política de reabilitação urbana a áreas onde ela, à partida, não seria
não seria feita, nomeadamente ao interior do país ou seja, áreas onde os privados não tenham capacidade ou interesse de atuar. Exatamente, mas onde exista também necessidade social desse tipo de intervenção. Este fundo vai poder recorrer a todos os instrumentos de financiamento ou de benefício fiscal à reabilitação urbana que um cidadão ou um fundo pode recorrer, ou seja, sem qualquer tipo de benefício, não envolve qualquer ajuda de Estado. Acho que é capaz de ser uma fonte de dinamização deste mercado que é capaz de trazer frutos. E acha portanto, que a crise demográfica em Portugal e outros fatores vão, de facto, levar a uma diminuição da área urbana? Eu acho que não há forma de dizer que... De escapar a isso. É, exatamente. Vamos lá ver. Nós temos... Há casas a mais. Há casas a mais. Nós temos, neste momento, 700 mil casas a mais que são parte de um conjunto de 1.800 fogos que estão devolutos, incluindo aqui as segundas habitações, para perspectivas demográficas de crescimento em 2060 de perto dos 8.600.000 pessoas. Ou seja, nós temos que fazer efetivamente alguma coisa relativamente a isto, porque há ativos imobiliários que pura e simplesmente não mais vão ser alguma vez utilizados, são absolutamente desnecessários e representam um passivo urbano, um passivo ambiental, um passivo económico que tem que ter algum tratamento. Não há forma de escaparmos a isso, na minha opinião. Esta área na Serra Lopes Cortes de Martins, portanto, o senhor é o novo sócio na área do urbanismo, foi nomeado recentemente. É verdade. Quantos advogados trabalham nesta área, no vosso escritório? No nosso escritório eu centralizo o tratamento dos assuntos dos vários clientes relacionados com o urbanismo, o ordenamento do território e tendencialmente também com o imobiliário. São áreas que são irmãs e que justificam uma abordagem integrada e é, na minha ótica, uma das grandes vantagens que nós temos é podermos potenciar uma abordagem integrada dessas duas áreas e prestar esse serviço aos nossos clientes de uma forma integrada. Na sua gênese e na sua atividade core, digamos assim, a Serra Lopes Cortes Martins tem uma forte intervenção ao nível do direito financeiro, ao nível das fusões e aquisições, do direito societário e também ao nível das insolvências e reestruturações. Que é uma área que também está ligada a esta do imobiliário e do urbanismo. Exatamente. E nessa perspectiva, a nossa experiência dos últimos anos tem passado muito por fazer uma abordagem integrada com esses departamentos dos vários assuntos que nos são confiados, na perspectiva de que não se pode reabilitar financeiramente um ativo sem termos quem, de uma perspectiva do direito do urbanismo e do ordenamento do território, dê o aporte que é necessário para que isso ocorra. E nós temos visto que existe uma forte necessidade da parte do mercado deste tipo de serviços, nomeadamente porque os bancos e as instituições financeiras adotaram nos últimos anos, em função também de lições que tiraram do passado, uma postura relativamente diferente e muito mais comprometida com a sustentabilidade territorial dos ativos que financiaram. E para se conseguir reestruturar uma dívida em termos que sejam consolidados ou em termos que tenham densidade, ou para se conseguir atuar sobre um ativo em 7 processos de insolvência, tem que se ter noção do valor desse ativo e também da repercussão que isso pode ter ao nível do urbanismo e do ordenamento do território. E é por isso que não lhe consigo dizer que serão 2, 3, 4 pessoas aquelas com que trabalhamos, nós trabalhamos sobretudo. É uma equipa pluridisciplinar. Com equipas feitas Mas acha que os bancos então mudaram de atitude nestas questões? Acho que sim. Acho que mudaram, têm uma postura com uma muito maior responsabilidade, porque têm noção de que efetivamente a garantia de um determinado financiamento por via de uma hipoteca não garante para todo o sempre o financiamento que prestaram. E nesta perspectiva, vejo que os bancos mudaram um pouco o seu direcionamento, reconheceram e atualmente recorrem muito a este tipo de abordagem e não pode deixar de ser assim. Vamos lá ver. Nós temos situações em que o montante que está inscrito nos balanços dos bancos relativamente a determinados ativos já está relativamente longe, não só do valor de mercado, como também daquilo que, no futuro, as leis do ordenamento do território e do urbanismo vão ditar. Porque, na revisão que foi feita entre 2014 e 2015 destas leis, foi introduzido, ao nível da lei de base, um novo modelo económico, um novo modelo de financiamento de operações urbanísticas e imobiliário, que passa muito por retirar a criação de valor
do direito de propriedade e passá-la mais para a promoção e para a infraestruturação do terreno. O que é que isto implica? Implica que há aqui quase uma desvalorização administrativa do ativo. Um terreno vago, neste momento, vale bastante menos do que aquilo que valia há uns anos e que esse valor só se cria com a promoção do produto imobiliário. E é esta passagem que os bancos vão ter que fazer, que já estão a fazer. No fundo é diminuírem a componente de especulação. Exatamente. Para uma componente mais de criação Foi de valor. Foi esse o objetivo da lei. Pelo trabalho. É, exatamente. Eu acho que nós vamos ter aqui alguns anos de alguma perturbação a esse respeito, porque são modelos que, ao fim e ao cabo, também é difícil que a comunidade, que as câmaras municipais, que o Estado e que os próprios promotores imobiliários os assimilem e comecem a praticar e a atuar no mercado em sua função, mas é uma viragem que era necessário introduzir e que, neste momento, acho que sim, acho que podemos dizer que quem cria valor neste momento em Portugal com o imobiliário é quem promove e não quem é proprietário. Portanto, é uma mudança de paradigma. É uma mudança enorme de paradigma, sim. E imagino que esta conjuntura do mercado, isto tem sido muito difícil para algumas empresas de construção. Acha que esta tendência vai se manter? Acho que podemos ter uma ou duas saídas. Tudo depende um pouco da capacidade de reconversão das empresas de construção. O mercado deixou, como lhe disse, de apoiar a edificação nova, passou a promover, sobretudo, contenção de crimes urbanos e reabilitação. Nós temos aqui desafios que se prendem muito com uma mudança da perspectiva técnica e da perspectiva financeira dessas empresas. Os quadros que são necessários para fazer uma operação de loteamento com construção nova têm um determinado perfil. Os quadros que são necessários para promover uma operação de reabilitação são distintos. As próprias empresas e digamos, os subcontratados para promover essa obra têm natureza distinta. Um dos principais problemas que nós tínhamos em 2004, quando saiu a primeira legislação relativa à reabilitação urbana, era justamente esse. É que nós tínhamos instrumentos legislativos, mas não tínhamos valências a nível social e a nível técnico para implementar essa política nova de reabilitação. É um esforço que, por exemplo, a Alemanha fez já desde há várias décadas a esta parte. Portugal não. Portugal, neste momento, ainda é um adolescente da reabilitação urbana, acho que posso dizer isto. A Alemanha também fez isso à força, por causa também é verdade. Esperemos que não seja necessário que não seja o nosso caso esse tipo de intervenção aqui. Muito obrigado por ter vindo cá. Muito obrigado pelo vosso convite. Obrigado. Boa noite. E nós voltamos na próxima semana com novos temas e com novos convidados.